Você já percebeu que muita coisa na nossa vida segue um padrão? Seja uma calçada, a concha de Nautilus, a galáxia ou uma corrente de papel. Podemos ver aqui que essa corrente segue uma sequência onde temos uma mulher amarela, um homem amarelo, uma mulher azul, um homem azul, uma mulher amarelo e assim por diante. Você saberia me dizer qual que aparecerá na 10ª posição? O elemento da 10ª posição é um homenzinho amarelo. Mas se eu perguntasse qual será o elemento da 25ª posição, você saberia me dizer? Se fosse adiante, eu quisesse saber a centésima, vixe, nem papel eu tenho para isso. Como eu poderia saber qualquer elemento de uma sequência que se repete dessa forma? Você tem alguma ideia? Pois nesse vídeo vamos aprender sobre reconhecimento de padrões sequenciais. Meu nome é Gustavo e bem-vindo à aula. Vamos começar analisando uma estrutura concreta. Imagine que você está construindo triângulos com palitos de fósforo, como que está na imagem. Então, para o primeiro triângulo, precisamos de 3 palitos. Para o segundo, usamos um lado como base e adicionamos 2, ou seja, a gente tem 5 palitos para formar 2 triângulos. Para 3 triângulos, necessitamos de mais 2 palitos, então temos 7 palitos de fósforo. E por aí em diante. Percebem que os números de palitos formam uma sequência de números. Então temos 3, 5, 7, 11. Nota uma regularidade? Pois bem, para descobrir o próximo termo, basta pegar o termo anterior e adicionar 2. Quando dependemos do termo anterior para achar o próximo, dizemos que é uma sequência recursiva. Então, a recursividade é uma ótima ferramenta se eu quiser saber o próximo elemento baseado no elemento anterior. Mas aqui entra uma armadilha que muitos estudantes caem. Se eu quiser saber agora quantos palitos são necessários para construir 65 triângulos, a recursividade falha, porque você precisaria desenhar 64 triângulos até saber então quantos palitos precisam para 65. Precisamos de uma lei de formação geral. Vamos analisar o padrão escondido. Cada triângulo novo é adicionado 2 palitos. E sempre sobra um palito de base do começo de tudo, do anterior. Então, o número de palitos é sempre o dobro do número de triângulos mais um. Matematicamente, para n triângulos, a forma é 2n mais 1. Viu como generalizar ajuda? Se eu quiser saber agora quantos palitos necessita para se formar 65 triângulos, eu faço 2 vezes 65, que dá nosso 130, aí adiciono mais um, 131 palitos para se formar 65 triângulos. Agora, analise essa sequência como exercício, também formada com palitos. Como expressar uma lei de formação? E para ficar ainda mais profissional, podemos automatizar isso com a tecnologia. Olhe aqui para a planilha. Se usarmos uma função que é a nossa sequência, secing, então podemos usar as linhas como um número de termos que gostaríamos de saber. Vou colocar 65, pois a questão anterior era assim. A coluna, vamos usar uma para então a emenda ficar correspondente entre o número de linhas e o número de termos que temos. Então, 1. No início, temos como base o primeiro triângulo, que temos 3 palitos, então 3. E os passos que temos é o que vai sendo adicionado, então de 2 em 2. Damos Enter aqui e temos a correspondência de o número de triângulos que queremos e o número de palitos correspondente. Então, para o nosso número de triângulos de 65 triângulos, temos 131 palitos, como tínhamos visto na resolução. Sobre esse exercício que eu deixei para você, você saberia me dizer qual o passo que necessita de 88 palitos de fósforo para ser formado? Agora que já dominamos as sequências numéricas, vamos para um desafio de figuras geométricas. Esse tipo de sequência que fica girando em um ciclo é chamado de sequência repetitiva. O segredo aqui é identificar um bloco padrão, que serve como um carimbo. Nesse exemplo, o nosso bloco padrão tem 5 figuras, em que se vai se repetindo triângulo, trapézio, hexágono, losango, círculo, triângulo, trapézio, hexágono, losango, círculo e por aí em diante. Ou seja, como o bloco tem tamanho 5,
As posições múltiplas de 5 serão sempre o último elemento, o nosso círculo. Então, a figura 5 é círculo, a figura 10 é círculo. Se tivesse mais aqui, a figura 15ª seria um círculo, 20ª seria um círculo e por aí em diante. Eu te pergunto, como descobrir qualquer outra posição avançada? Para isso, usaremos a velha e boa divisão euclidiana, onde dentro da chave teremos o número de elementos do ciclo, que no nosso caso é 5, em que vai se dividir a posição que desejamos, e temos como mente o resto. O resto vai nos indicar a posição exata dentro do bloco da posição que desejamos. Assim, se eu perguntar qual seria a figura de número 32 dessa sequência, qual você me diria que é? Vamos dividir o 32 por 5, que é o tamanho do nosso bloco, que cabe 6. Então, temos 32 menos 30, sobra resto 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que nosso bloco de 5 figuras se repete 6 vezes. E a 32ª figura será a segunda do próprio bloco. Então, temos como forma a figura número 32, o trapézio. Legal, né? Se quisermos fazer isso para números gigantescos, a planilha também nos ajuda. Vamos aqui no Excel e vemos aqui nossa repetição em bloco. Esse é o bloco de 5. Se colocarmos a alça de preenchimento, vamos até o número 32, que é o que nós queríamos, e vemos que o que se repete é o trapézio, como vimos através do resto da divisão. Mas também podemos fazer o resto da divisão aqui. Colocamos igual mod o número que desejamos, que é o 32, e o divisor, que é o tamanho do bloco, que é 5. Temos 2, que corresponde à figura do trapézio. Agora eu deixo um desafio para você. A figura mostra um trecho de teclado de um piano, com as notas associadas às teclas. Os nomes das notas se repetem, seguindo o mesmo padrão. O intervalo entre duas notas consecutivas é chamada de semitom, ou seja, todas as notas aqui representadas são semitons. Por exemplo, na figura, a nota Si está a 7 semitons acima da nota Mi. Então, contamos aqui a partir do Mi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Realmente é o Si. Qual é a nota que está a 34 semitons acima da nota Lá? E para fechar com chave de ouro, o mistério do começo da aula. Qual que é a pessoa de número 100 dessa repetição? Dividindo 100 por 4, obtemos resto zero, ou seja, será a última pessoa dessa nossa sequência. Então, é um homenzinho azul. Como a matemática nos poupa papel, menos para mim que já gastou bastante com isso daqui, mas tudo bem. Hoje aprendemos como reconhecer sequências numéricas e repetitivas. Descobrimos o poder de criar leis gerais e vimos como o resto da divisão resolve sequências repetitivas. Muito obrigado pela companhia. Continue investigando os padrões ao seu redor e até a próxima aula. Tchau!